Olá, meu nome é Rosilda Carvalho, falo da cidade de Itumbiara, Goiás. Vamos hoje decorrer sobre o tema Jesus, dever e responsabilidade. Jesus nos deixou um legado de amor, de ensinamento. Jesus veio no planeta Terra vivenciar a lei de Deus recebida por Moisés, e ele disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, com todos esses ensinamentos e muitos outros, Jesus é o ser iluminado, é responsável pelo nosso planeta Terra e por todos nós. Ele veio falar da lei de amor, de um amor tão verdadeiro que ele nos ensinou a amar os nossos inimigos. Então, Jesus é a personagem histórica mais identificada com a humanidade. Todo o seu ministério, feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Na tua condição humana, todos nós necessitamos de Jesus para crescer, sair dos limites para o infinito do seu amor. Jesus veio ao homem para humanizá-lo, para conduzi-lo, para ensinar-nos toda a lei que foi deixada para nos dar caminho nesse planeta Terra. O Evangelho de Jesus, muito atual nos dias de hoje, estamos em 2020 da era cristã. E essa mensagem atual a cada momento da nossa vida. Então, com Jesus nos reencontramos renovado. O Mestre ecoa em todas as partes, mas ele pede a cada dia, batendo a nossa porta, para que nós possamos abri-la e deixar que ele faça morada em nossos lares, em nossos corações, em nossas mentes, através do cumprimento do nosso dever. O dever é útil em qualquer circunstância, favorece o progresso, com dignidade, são algumas expressões diante do dever. Então, ser útil faz parte do cumprimento do nosso dever. Estamos aqui vivendo em uma família, fazemos parte de uma sociedade e com ela devemos ser útil. Dentro do nosso lar, ser útil. A utilidade nos faz construir uma consciência mais tranquila e com isso podemos aos poucos galgar a paz de que nós tanto merecemos, porque a paz ela é a sensação do dever cumprido. Jesus sempre põe o dever e a ação, entender melhor o dever, aquilo que nos cabe fazer. Ele sempre nos induziu ao cumprimento das nossas tarefas. Jesus foi um trabalhador incansável. Ele estabeleceu uma escala de valores que devemos respeitar e que devemos nos tornar homens conscientes do nosso dever. É o homem de bem, ser cumpridor dos nossos deveres materiais perante o nosso trabalho que nós exercemos, cumpri-la da melhor maneira possível. Aonde nós estivermos dentro da nossa família, cumprir com esse dever que nós temos. Qual é o dever da família? O dever de amparar os pais, já velhos e cansados, proporcionar-lhe o bem-estar, porque ele assim o fez quando nós ainda estava iniciando a caminhada terrena, quando aqui nesse mundo nos aportamos. Então, o dever para com os pais, de dar-lhes para ele o melhor,
que nós conseguirmos, acima de tudo, o amor, porque o amor, ele é necessário, ele caminha com o dever, né? Então é isso, nós estamos lá no Evangelho, nós temos o ensinamento de um homem de bem, que ele é cumpridor de todos os seus deveres. O dever que se impõe em renúncia, em sacrifício, também te alça a harmonia, libertando-se dos conflitos e das dúvidas. És servidor do mundo. Jesus, que se origina das estrelas, afirmou ser o servo de todos e assim o fez. Então, muitas das vezes, para que nós possamos cumprir os nossos deveres, carecemos de renúncia. Às vezes de deixarmos os nossos afazeres particulares a fim de que possamos cumprir com determinado dever que nós assumimos. Então, ele cabe renúncia, mas também essa renúncia, ela nos faz cada vez mais homem de bem. Quando nós renunciamos em benefício do outro, os nossos interesses, vai nos causando, então, liberdade de consciência. E o que é liberdade de consciência? É o dever cumprido, né? Muitas das vezes nós assumimos responsabilidades e depois não cumprimos com o nosso dever, achando, que somos injustiçados por estarmos ali cumprindo com esse dever e que os outros não cumprem. Então pegamos como exemplos as pessoas que não devem ser seguidas como exemplo, né? Ah, mas eu não vou fazer, o fulano não faz. Então tem aquele ensinamento, o erro do outro não justifica o nosso. Quando nós assumimos um compromisso, nós devemos de cumprir, né? São exigentes com a conduta alheia. Aí nós fazemos com que o outro haja perante nós, nós temos uma crítica exacerbada, né? Um olhar bem minucioso quando nós vamos observar o próximo. E somos muito dócil quando tudo caminha de acordo com o que nós desejamos. Então, muitas das vezes, nós somos injustos com os outros, deixamos de cumprir e ainda nos posicionamos como vítima, né? Faceis gentis quando favorecido, torna-se rude e ingrato, se não considerado como acredita merecer. Então aqui, às vezes nós damos um valor, nos colocamos num patamar acima, achamos que temos que ser servido, que temos que ter dentro do lar uma mãe, um pai que nos sirva. Dentro de uma sociedade, cada um cumpre com seus deveres. Afáveis no êxito, apresenta-se agressivo no esforço. Quando as coisas estão no êxito, tudo caminhando, nós somos afáveis. Quando apresenta-se as dificuldades, nós nos tornamos agressivos. E não é assim que nós devemos agir. Nós devemos sermos criteriosos conosco mesmo. Ninguém tem o direito de fluir sem trabalhar, explorando o esforço do outro. Nós não devemos sermos, vamos falar aqui, sanguessuga, viver do cumprimento do dever do outro, enquanto nós não assumimos o nosso. Aí nós nos tornamos um peso, aonde quer que nós esteja. Nós não podemos usufruir daquilo que nós não construímos. Primeiro nós constrói, depois nós vamos usufruir. O dever de cada um o conduz na empreitada da evolução. Então, o cumprimento desse dever, que nós lá sabemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala do dever, que muitas das vezes ele está nas mínimas coisas.
nos detalhes mais insignificantes. Então, por isso nós temos que estar atentos e sermos um cidadão que cumpre com o seu dever, porque isso faz parte da evolução de cada ser humano aqui na Terra. A ação do dever predomina porque é resultado do dever. Então, a ação, o resultado, ele é o cumprimento do dever. Eu cumpro com os meus deveres. E nós vamos ter o resultado. Nós vamos ter uma ação, né? Jesus sempre põe o dever e a ação, bem entender, a fim de melhor atuar. Então, Jesus nos propõe que nós devemos agir conosco mesmo, que nós temos o dever perante nós mesmos, agir para com o outro, porque também temos o dever para com o outro, dever para com tudo aquilo que nos cerca. Diante dele, a estagnação é morte, e esta é crime cometido contra o reino de Deus. Sermos acomodados, estagnados, vivermos do fazer do outro, essa estagnação, ela nos leva aqui, como diz, à morte. É crime cometido contra o reino de Deus, porque nós podemos agir e nós devemos estar sempre atentos com esse dever. Quando nós estamos dentro de uma casa religiosa, nós temos o dever de ali fazer a função que nos cabe, que nos foi designada a fazer, e sermos responsáveis, né? És o servidor do mundo. Jesus, que se origina das estrelas, afirmou ser o servo de todos, e assim se faz, para que tivéssemos vida e vinda em abundância. Então, ele nos convida, que nós estamos aqui para sermos um servidor do mundo, para estarmos em harmonia com as leis de Deus, com as leis dos homens, que elas estabelecem o mínimo de ordem no nosso planeta. Então, nós temos o dever perante as leis cíveis de cumpri-las, de não falseá-las, porque se nós não cumprir com o nosso dever de observar essa lei humana e cumprir, se nós não observarmos a lei de Deus, o que é que nós devemos cumprir, estabelecer essa lei dentro de cada um de nós, através do aprendizado que a doutrina espírita nos proporciona, para que nós possamos observar essas leis e aos poucos nós vamos cumprindo com esse dever, porque estamos aqui como cidadão do mundo, como servidor. Nós não estamos e nem viemos ao planeta Terra em colônia de férias. Nós viemos aqui no curso intensivo de aprendizado. Estamos numa transição planetária, onde cada um nos cabe realizar com os nossos deveres. E isso nos traz a responsabilidade. Há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para o outro ou para os fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até de Deus. Então, nós falamos assim, a transferência de responsabilidade. Nós gostamos muito de fazer essa transferência. Nós transferimos para o outro, muitas das vezes, o que era de nós fazer, justificando as nossas falhas e apontando com o dedo, e muitas das vezes com arrogância, o dever do próximo, jogando a responsabilidade do que nós devíamos de assumir para o outro, para o nascimento. Eu tenho um karma, eu nasci com um karma. Então, transfere para Deus a responsabilidade que é de nós assumirmos. Nós temos responsabilidade conosco, com o próximo e com Deus. Sempre que acolhia aquele que eu buscava, conhecendo-lhe a causa dos pesares após atendê-los,
propunha-lhe com veemência que não retornasse aos erros, a fim de lhes não acontecer nada pior. Jesus, quando estava aqui no planeta Terra, ele atendeu a todos que o procuravam, a todos que o solicitavam a cura, o auxílio, o aprendizado das suas leis. Todas as vezes que ele atendia um irmão, ele disse: vás e não peques mais. Para que, dando um aviso, dando um conselho, para que não cometesse, não incorresse nos mesmos erros, porque o resultado seria o mesmo que já tinha acontecido anterior: sofrimento, dores. Então, ele sempre nos mostrou a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, porque nós já temos o livre-arbítrio. Somos responsáveis pelas nossas atitudes. Deus nos deu a lei da liberdade. Nós já temos essa lei da liberdade, que é a lei que é o livre-arbítrio. Então, eu sou livre para fazer, para escolher o caminho, para escolhermos os caminhos que nós devemos seguir. Se nós somos livres para tal, nós também temos que ser responsáveis por essas escolhas. Então, nós não podemos transferir para Deus, para o outro, a responsabilidade que nos cabe assumir. Porque essa responsabilidade, ela vai nos levar ao caminho da salvação, ao caminho do bem, aonde nós podemos encontrar menos dificuldades. Estamos num planeta Terra de prova e expiação. A dificuldade, ela permeia em todos os lugares. A dor faz parte do nosso caminhar. Ela é uma opção que nós escolhemos para entrar em harmonia com a lei de Deus que nós falseamos. Se nós não vamos por amor, vamos pela dor. Então, a dor é uma escolha. Por mais que nós transferimos essa responsabilidade do sofrimento para as leis de Deus ou para Deus, não. Nós é que escolhemos os caminhos que nós percorremos, né? Mesmo que não o queira, será sempre responsável pelos efeitos de seus atos. Eu acabei de dizer, nós somos livres para a escolha, livres a permear os lugares aonde nós devemos colocar a nossa morada, os nossos deveres a cumprir. Colherás conforme a semeadura. Então, nós estamos jogando esta semente, e essa semente ela é boa. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Então, aqui nós temos que cumprir com os nossos deveres com responsabilidade, porque nós somos livres e nós temos que ser responsáveis por essas escolhas. Então, não podemos transferir para o outro e nem para Deus. A responsabilidade resulta da consciência que discerne e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por assumir o papel que lhe cabe destinado na vida. Todos nós temos um papel perante o planeta Terra, dos quais nós estamos encarnados. Nós assumimos esse compromisso reencarnatório quando nós estávamos no mundo espiritual, planejamos a nossa estadia aqui por o tempo que nos for necessário estar, e nós escolhemos. Se hoje nos encontramos diante das dificuldades ou das facilidades, é merecimento nosso. E a responsabilidade temos que assumir. O homem responsável sabe o que fazer
quando e como realizar. Então, tá vendo? O homem responsável sabe a hora certa de fazer e como deve ser realizado. A responsabilidade do homem leva-o ao extremo do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar, até mesmo da sua vida. Então, a responsabilidade e o dever que caminham juntos, ele também caminha através daquele homem responsável que sabe quando e como deve fazer. Entra ali a renúncia, entra também a abnegação que nós devemos exercer, sermos abnegados, o sacrifício às paixões mundanas, aos muitos dissabores que temos, são porque achamos que nós viemos aqui de férias. E nós estamos aqui nesse curso intensivo. E esse aprendizado nos cabe a abnegação, nos cabe os sacrifícios, aquilo que não é tão importante para a nossa felicidade futura. Então, cabe que nós temos que olhar para Deus e buscar essa força e fazermos aquilo que nos compete. O mesmo que não queira será sempre responsável pelos efeitos dos seus atos. Mesmo que fugimos às responsabilidades perante aos resultados colhidos, quanto esses resultados não são os esperados, entramos em lamentação, em culpar um, culpar o outro. Mas nós é que somos responsáveis por cada resultado que nós colhemos. A responsabilidade liberta o indivíduo de si mesmo, alçando-o aos planos superiores da vida. Eles se destacaram pela grandeza de suas realizações, cimentadas no sacrifício pessoal. Temos aí grandes exemplos aqui no planeta Terra, de cumprimento dos seus deveres com responsabilidade. Quando nós olhamos para tantos bons exemplos que temos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, Eurípides de Balsanufo, nós aqui podemos citar milhares deles, que veio ao mundo renunciando suas vidas em benefício do próximo, em benefício de nos instruirmos. Chico, ele trabalhou para Jesus dia e noite, renunciando tudo que era menos útil para ele. Chico teve que vencer doenças, teve que vencer humilhações, teve que vencer difamações, e ele sempre pegado na mão do Cristo, cumprindo com esse dever, com responsabilidade, porque não podemos assumir um dever, deixamos de cumprir eles por irresponsabilidade. Então, ensinamento, exemplo, nós temos muito a ser seguido. Muitos desse planeta Terra hoje aqui entre nós, vários desses elementos que veio a nos conduzirmos para o despertar da consciência, para que nós já estamos no mundo de prova e expiação, para que nós possamos cumprir com esses deveres, com responsabilidade, para que possamos ter lugar ao mundo regenerado, a esse mundo com menos sacrifício, com menos dor. Então vamos hoje assumir o compromisso conosco mesmo, de nos evangelizar, de nos transformar, de fazermos a nossa reforma íntima, tão necessária nos dias de hoje, tão necessária que nós estamos passando por provações para que nós possamos nos despertarmos. A cumprimento desses deveres e assumir essas responsabilidades, que é de todos nós. Eu sou responsável por aquele que cruza o meu caminho, por andarilho, por aquele que vive nas ruas, pelo doente, pelo vizinho, pela minha família, por Deus, por mim mesma.
porque somos cidadãos do universo. Somos cidadãos aqui ancorados no planeta Terra, buscando todo esse aprendizado perante a lei divina inserida dentro de nós. E temos que assim ir descobrindo, lapidando dentro de nós esses ensinamentos. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegros nos teus deveres com responsabilidade. Olha que mensagem que nos toca a alma, que nos dá um conselho para que nós podemos semear uma semente, como fez o homem de bem. A semente do dever cumprido, a semente da responsabilidade. Dever cumprido com responsabilidade. É isso que nós temos para o melhor cumprir com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos de Jesus. E nós fizemos esse estudo tirado da fonte do livro Jesus e a Atualidade, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito do Joana de Ângeles, pelo Evangelho segundo o Espiritismo e também pelo Livro dos Espíritos. E assim nós vamos refletir nesse ensinamento Jesus, dever e responsabilidade para conosco, para com o próximo e para com Deus. Muito obrigada a todos.